Pronto. Pronto. Então, minha gente, ó, hoje a gente vai falar de três classes, né? Uma é o adjetivo, e a gente vai ter um exercício sobre para falar do adjetivo. Depois a gente vai comentar sobre o numeral e o artigo, tá? Até porque os dois, numeral e artigo, é bom a gente trabalhar junto, porque às vezes tem o artigo indefinido um, por exemplo, se confunde com o numeral um. Então, já para a gente colocar as coisas no seu lugar, tá? Então, primeiro a gente vai falar do adjetivo. E aí, eu vou seguir aqui o que está no módulo de vocês, tá? Então, não tem nada diferente do que está lá no módulo. E aí, vocês vão fazer um exercíciozinho sobre os adjetivos que eu vou liberar no final da aula, tá? Então, primeiro aqui, deixa eu projetar o módulo. Vamos lá. Aparecendo aí o módulo para vocês. Não é tanta coisa, tá? Que a gente precisa ver sobre o adjetivo. Tem alguns detalhes que são importantes quando a gente pensa as provas, mas não é muita coisa que a gente precisa dar conta aqui para as provas, não. Geralmente, gente, quando a gente vê aí os editais cobrando esse conteúdo, ele vai colocar lá na morfologia ou em classes gramaticais. Então, todas as 10 classes gramaticais vão estar nesse item. E a tendência são as bancas trabalharem juntos, né? Então, pega lá uma quantidade de questões e coloca as 10 classes lá para serem trabalhadas. Conhecer cada classe vai facilitar muita coisa. Porque, primeiro, ajuda você a identificar, então, o básico das questões. Quando eu digo o básico do básico, quando se pensa em classe de palavras, é você olhar para a questão e dar conta de identificar qual é a classe. Então, quanto mais eu conheço cada classe em seus detalhes, mais fácil eu identificar que classe é aquela na frase, que é bem o que as bancas, no geral, cobram. Depois, as bancas vão aprofundar um pouquinho para a flexão, que a gente vai ver aqui. O adjetivo é mais tranquilo do que o substantivo, né? Então, aí aprofunda um pouco para a flexão. E depois, outros detalhes, principalmente de outras classes gramaticais. Mas em relação ao adjetivo, numeral e artigo, é menos coisa, é mais tranquilo. Mas, assim, se a gente fosse elencar níveis do que é cobrado aí, primeiro nível seria dar conta de identificar. Segundo nível seria a flexão. E terceiro nível seria o emprego, né? Porque a gente vai ver que, a depender do emprego, a gente pode ter alterações semânticas, alterações sintáticas. Então, tem essas coisas aí que são as principais coisas cobradas em relação às classes no geral. O adjetivo, gente, é importante identificar, principalmente para a gente não confundir o adjetivo com o substantivo. A gente vai ter que entender que a oração ela tem sintagmas. O que são sintagmas? São partes ali da oração que você tem que estar olhando em conjunto, principalmente quando a gente vai relacionar lá na frente com a sintaxe. E aí o que acontece? Cada trecho, bloco da oração, ele é composto por um núcleo. Então, quais são as classes que funcionam como núcleo? Substantivo e verbo. Então, no grupo nominal, por enquanto a gente ainda está no grupo nominal, substantivo é núcleo. Então, quando eu estiver olhando para o adjetivo, eu vou ter que estar pensando esse adjetivo em relação ao substantivo. Boa noite, Michele. Então, eu estou pensando em relação ao substantivo. Se não tiver um substantivo ali, muito provavelmente esse adjetivo vai estar assumindo a função dele. Então, a gente vai ter que pensar nisso aí. Então, aqui nos exemplos, a gente vai entendendo melhor isso aqui, ó. Primeiro, eu tenho o adjetivo é a palavra que se junta ao substantivo. Então, eu só consigo pensar o adjetivo junto do substantivo. Se não tem substantivo, eu não penso adjetivo. Ah, o adjetivo está sozinho. Ele não apareceu junto de um substantivo. Então, ele vai assumir o papel do substantivo, mas ele está junto do substantivo para precisar do significado. Por que precisa o significado? Porque ele vai caracterizar, ele vai qualificar. Então, você tem uma atribuição ali que o adjetivo vai dar para o substantivo. Abri um parêntese aqui para a gente pensar a redação. O que acontece com a redação? Eu posso usar adjetivo em redação? Posso. Agora, a gente tem que ter o cuidado com o uso de adjetivos em redação
para a gente não usar adjetivos que sejam subjetivos. Por exemplo, se eu digo que uma flor é amarela, é uma coisa que qualquer um olha e vai dar conta que a flor é amarela. Mas se eu digo que uma flor é bonita, já é diferente. Então, os adjetivos, eles podem ter uma característica, podem caracterizar o substantivo de maneira mais objetiva ou de maneira mais subjetiva. Já vi questão cobrando isso, tá? Para perceber em qual das alternativas você tem um caráter mais subjetivo. Então, é uma coisa que a gente tem que estar olhando. Na redação, ter cuidado com adjetivos como bonito, bom, porque muitas vezes o bom é muito subjetivo, né? Então, a gente tem esses adjetivos que têm essas características aí. Então, características mais descritivas geralmente são objetivas. Eu quero colocar diante do olhar da pessoa determinada coisa. Então, são características objetivas. E outras subjetivas são as impressões que eu tenho sobre determinada coisa. Então, isso é algo do ponto de vista da interpretação que é importante. Muitas vezes, as bancas, elas cobram em qual das alternativas você tem um posicionamento. Eu já vi algo do tipo. E aí, olhando para o adjetivo, a gente já vai perceber, tá? Então, ele vai indicar qualidade, qualidade no sentido de qualificar, tá? Muitas vezes a gente associa qualidade a algo positivo, né? Mas é no sentido de qualificar. Modo de ser, aspecto ou característica e estado, tá? Então, a gente tem aqui como qualidade, cantigas bonitas, palavras gentis, estátua defeituosa, pessoa chata, né? Modo de ser, estrada pedregosa, rua asfaltada. Aspecto, aparência ou tipo, amarelo-laranja, ó, faixa amarelo-laranja, céu transparente, estado, natureza morta, pessoa triste, carne fresca. Isso aqui, gente, o que que o adjetivo faz não é cobrado, tá? Quando a gente vai perceber, é mais assim, caráter subjetivo ou caráter objetivo. Isso aqui quase que a gente não vai ser cobrado, mas para a gente perceber o que que é adjetivo e o que que é substantivo. Então, a gente tem que ter esse cuidado aí para separar as coisas. Por exemplo, uma coisa que eu vejo as pessoas muito confundidas. Se eu falo fiel, é adjetivo. Mas se eu falo fidelidade, é substantivo. Então, fidelidade, substantivo, fiel, adjetivo. Amigo, amigo, né? Não sei quem lá é amigo. Adjetivo, amizade, substantivo. Então, os substantivos que vêm de adjetivos são substantivos abstratos, e isso faz muita gente confundir o que é substantivo e o que é adjetivo. Então, tem que ter esse cuidado aí, tá? Muitas vezes eu vejo o povo confundir essas questões. Mas vamos aprofundando mais um pouquinho aqui. O que que a gente tem aqui como observações? Ó, temos adjetivos substantivados, então, alguns adjetivos que são usados com valor de substantivo. Quando é que isso ocorre, tá? Aqui, ó, antepassados. Se eu tiver os homens antepassados, aqui eu tenho o adjetivo junto do substantivo. Mas aqui, ó, os antepassados, como eu não tenho nenhum substantivo aqui, ó, esse adjetivo vai ter que assumir o lugar do substantivo, e aí a gente tem o adjetivo substantivado. Muito cuidado também com isso, porque muitas vezes na frase se inverte a ordem. Então, poderia ter os antepassados homens. Se eu vi que nesse bloco tem um substantivo, o adjetivo continua sendo adjetivo e o substantivo continua sendo substantivo. Só houve uma inversão de ordem, tá? Então, por isso que a gente tem que estar olhando os blocos. Quando eu estou analisando uma oração, quando eu estou analisando classe gramatical, eu tenho que estar analisando os blocos, que é o que a gente chama de sintagma, tá? Depois a gente tem os justos, os homens justos e os justos. Mesma coisa que eu comentei, depois o circular, o ônibus circular e o circular. Então, se o adjetivo não está junto do substantivo, ele virou substantivo. E aí a gente vai ter observado que houve uma substantivação. Mas se o substantivo está lá presente no sintagma, ele continua sendo adjetivo, independentemente da ordem, tá? Então, que a gente tem que olhar o bloco.
Depois a gente tem alguns substantivos que viram adjetivos. Como é que isso acontece? Quando eu tenho, por exemplo, vapor cinza. Para eu perceber isso, eu vou ter que ter dois substantivos juntos. Não tem como eu ter um substantivo adjetivado, né? Se eu não tiver dois substantivos ali na linha. Se eu tiver um adjetivo, não tem como. Adjetivo assume caráter de adjetivo. Mas o que que acontece aqui? Cinza, a gente sabe que pelo contexto que é a cor. Mas originalmente cinza não é adjetivo. Cinza é o pó da madeira queimado, por exemplo, né? Então a gente vai ter aqui vapor de cor idêntica à de cinza, né? Então aqui é um substantivo que assumiu um caráter de adjetivo e está caracterizando um outro substantivo. Vai ter que ser assim, caracterizando um outro substantivo. Depois, ó, monstro, substantivo e comício, substantivo. Mas quando eu digo comício, monstro, aí eu já tenho uma caracterização. Então, esse substantivo virou adjetivo. Blusa rosa, aí agora eu tenho aqui, ó, rosa, que é a flor, assumindo o caráter de adjetivo. Então, a gente tem que entender que isso aqui também acontece, e se cair em questão, prestar atenção para ver quem que está desempenhando que papel aí. Na flexão, gente, quando ocorre isso, ó, na flexão, a gente vai entender e vai perceber que, por regra, esse segundo substantivo aqui acaba não flexionando. Por exemplo, se eu tiver vapor cinza, vapores cinza, ele permanece sem flexão, o substantivo que foi adjetivado. Comício monstro, comícios monstro. Blusa rosa, blusas rosa. Então, por regra, esse substantivo que virou adjetivo vai acabar ficando sem flexionar, porque senão a gente vai achar que são dois substantivos, blusas rosas. Pode ser que você imagine que sejam dois substantivos aí, né? Então, isso é uma coisinha de, de flexão que a gente precisa se atentar, tá? Vamos lá. Locução adjetiva. Gente, o que que é locução? Um princípio em língua portuguesa é que toda locução, ela tem um nome nela, um substantivo. E aí ela vai ter uma preposição, geralmente é preposição, mas também pode ser uma conjunção, mais um substantivo. E aí, no caso, por exemplo, geralmente a locução ela poderia ser substituída por uma palavra correspondente. Então, se eu tenho locução verbal, eu teria um verbo correspondente. Locução adverbial, eu teria um verbo correspondente. Locução, um advérbio correspondente. Locução adjetiva, um adjetivo correspondente. Então, de abdômen, abdominal, de abelha, apícola, de abutre, vulturino. Tem algum, gente, que a gente, ó, muito raramente vai ouvir falar. Se a banca estiver cobrando algo do tipo, ela está mais na linha do vocabulário do que na locução adjetiva, tá? Aqui tem uma listinha de alguns para vocês darem uma olhada e ir observando se na banca que vocês vão prestar o concurso cai algum tipo disso. É mais difícil cair isso questões de antigamente, lá do passado, que cobravam essas coisas. Hoje a gente vê mais coisas na linha do emprego. Mas não tem, não é um problema, né? Não custa nada dar uma olhadinha aqui para a gente perceber quais são os adjetivos correspondentes às locuções. Claro que tem um dicionário inteiro para isso, mas a gente coloca algumas aqui que de repente podem aparecer, tá? Então, coloquei uma lista aqui de alguns. E lembrar o seguinte: nem toda locução adjetiva pode ser reduzida a um adjetivo. Então, por exemplo, estátua de pedra. De pedra caracteriza estátua, mas não necessariamente de pedra eu conseguiria substituir por um adjetivo correspondente. Então, a gente tem locuções adjetivas que, de repente, não tem como substituir por um adjetivo correspondente, não conserva o mesmo sentido. Então, aqui a gente falou da morfologia do adjetivo. Aí a gente entra na flexão. Tudo bem até aí, minha gente? Deixa eu ver aqui que eu estou falando, vocês estão quietinhos, estão acompanhando? Tudo bem, prof. Tá bom. Tudo sim, tudo tranquilo.
Ô, Ô, prof, esse módulo aí tá lá naquele. É porque eu baixei o módulo, mas eu acho que não foi esse, não. Acho que foi o. foi. O que pode estar diferente, é Tiago que está falando, né? É porque eu mudei só o layout, viu, Tiago? Aí, se você não imprimiu, baixa esse aqui, porque eu mudei o layout, só que eu mudei o layout, é a mesma coisa, viu? Aí eu acrescentei pouquinha coisa, que acho que isso aqui não estava lá no outro, só algumas coisinhas assim que eu acrescentei, mas é a mesma coisa, viu? Ô, Paula, deixa eu só tirar uma dúvida aqui, aproveitar. Eu não entendi muito bem essa parte de que nem toda locução adjetiva pode ser reduzida a um adjetivo. Você poderia explicar novamente, por E favor? é isso aqui, por exemplo, se eu falo assim, amor de mãe, então de mãe eu consigo substituir por materno, né? Então eu tenho aí uma locução de mãe que eu posso substituir por materno. Mas nem toda locução eu vou conseguir fazer essa substituição. Então, por exemplo, se eu tenho construção de pedra, estátua de pedra, eu não consigo substituir de pedra por um adjetivo correspondente. É isso. Ah, entendi. Entendi agora. Obrigada. Só que mesmo assim não deixa de ser uma locução adjetiva, né? Então, quando a gente analisa ali, a gente analisa como locução adjetiva. Só mais uma observação aqui, gente, para não confundir com a sintaxe, que assim, quando eu falo de locução, eu ainda estou em morfologia, classe gramatical. Quando eu falar de adjunto adnominal, aí eu já estou na sintaxe, tá? Porque a gente tem locuções, todas as locuções a gente ainda pensa dentro das classes gramaticais. Mas quando eu já falo em adjunto adverbial, adjunto adnominal, eu já estou pensando lá na sintaxe, tá? Logo, logo a gente chega lá. Então vamos para a flexão. A flexão dos adjetivos, a gente vai ter mesma do substantivo gênero, mesma do substantivo também número. O grau tem no adjetivo e tem no substantivo, só que o grau dos adjetivos é diferente e até mais complexo. Aqui é mais complexo, o grau, tá? Mas eu vou mostrar para vocês uma tabela que eu fiz, um gráfico que eu fiz que ficou legal, né? Que dá para a gente pensar bem o que que é. Mas, assim, em gênero, lá nos substantivos a gente tinha isso também, ó, biforme e uniforme. O que é o biforme? É aquele que tem duas formas, né? Então, a gente vai perceber as formas na flexão mesmo, ó. Olhar, né? Passeio bom, viagem boa, aluno preparado, aluna preparada, rapaz judeu, moça judia, fraco, fraca. E tem aqueles adjetivos que a gente não flexiona em gênero, né? Então, vou ter aqui, ó, simples, não tem simples, né? Capaz, não tem como eu flexionar em gênero. Salienta, útil, feroz, igual, forte, não tem forta, né? Então, esses adjetivos aqui são uniformes e não vão conseguir se flexionar conforme o gênero. Então, a gente tem os biformes e uniformes. Só são essas duas. Lá para o substantivo, dentro de uniforme, a gente tinha três tipos, né? Que era comum de dois, sobrecomuns e epicenos. Aqui não, aqui só tem uniforme e biforme, tá? E lá dentro dos biformes, para os substantivos, a gente tinha os heteroformes e os que eram homoformes, sei lá, aqueles que tinham mais de uma possibilidade aqui, porque às vezes você tinha boi e vaca, por exemplo, duas formas para indicar o gênero. Então, sobre a flexão de gênero, é apenas isso aqui, tá? Então, a gente só vai ter que se atentar a alguns que alteram um pouquinho, ó, judeu, judia, né? Maestro, maestrina. Então, às vezes, altera muito ali a desinência de gênero, mas, enquanto classificação, é só isso, certo? Depois aqui a gente vai ter a flexão de número, que é muito parecido com a dos substantivos. A gente vai pluralizar, assim como os substantivos, quando a gente pensa o adjetivo simples. O que é o adjetivo simples? Aquele que só tem um núcleo. Os compostos é que é um pouquinho diferente dos substantivos, tá? O que é que vai acontecer? Lá para os substantivos, quando eu tenho uma palavra composta que é substantivo, geralmente tudo que flexiona vai flexionar. Nos adjetivos, a regra é o último elemento. A regra geral é o último elemento flexionar. Mas tem alguns casos que a gente precisa prestar atenção aqui. Primeiro, se uma questão cobra para você plural de palavra composta,
primeira coisa que você vai ter que olhar é se aquilo é substantivo ou se aquilo é adjetivo, porque são regras diferentes para o substantivo e para o adjetivo. Então, o que que acontece? Por exemplo, aqui, eu tenho cabelos castanho escuros. Eu sei que isso aqui é adjetivo porque eu tenho um substantivo próximo, né? Então, quando for o caso de substantivo, eu não vou ter aquela palavra substantiva. Então, a gente vai ter que tomar cuidado com isso quando for afrodescendente, por exemplo. Eu posso falar o afrodescendente ou eu posso dizer a pessoa afrodescendente. Então, quando eu digo afrodescendente, está sendo substantivo, mas quando eu falo a pessoa, aí eu já estou usando o afrodescendente para caracterizar a pessoa. Então, numa questão em que fala de plural de palavra, eu tenho que identificar antes se é substantivo ou adjetivo. Mas numa questão em que já aponta para você olhar o plural dos adjetivos, aí você já sabe que é a regra do plural dos adjetivos. E como é que é? Para os adjetivos, a regra geral é variar o último elemento, tá? E aí a gente vai ter isso quando o adjetivo é composto de adjetivo mais adjetivo. Se isso aqui fosse um substantivo, os dois iriam flexionar, tá? Mas aqui a gente tem, ó, adjetivo mais adjetivo, apenas o último flexiona, tá? Então, a gente tem aqui, ó, verde, claros, castanho, escuros, tudo aqui, ó, são adjetivos, ó. Então, a regra é o último elemento flexionado. Isso aqui, gente, a questão do surdo-mudo, tem que ficar atento, porque isso aqui é uma exceção que a gente tem que decorar essa palavra. E cai, tá? Surdo-mudo cai. As bancas gostam de colocar. Esse caso aqui, tanto surdo quanto mudo são adjetivos, mas exceçãozinha, uma palavra especial, flexiona as duas, tanto no gênero quanto no número. Então, eu vou ter aqui, ó, surda muda, surdo mudo, surdas mudas, surdos mudos. Então, flexiona por regra os dois elementos. Então, essa aí é uma exceção, ela funciona desse jeito. Depois, a gente vai ter aqui a possibilidade de um adjetivo com palavra invariável e o segundo elemento variável. E aí, por regra, também apenas o segundo flexiona. Acaba que segue a regra geral, né? Por exemplo, mal não varia por ser um advérbio e educados vai variar aqui por ser aí um adjetivo. Então, o último flexiona. Recém é um prefixo. Prefixos não flexionam. Está aí formado, vai ficar aí no plural. Então, quando eu tiver essa formação, também apenas o último vai para o plural. Depois, a gente pode ter essa formação aqui de adjetivo com substantivo. E aí, a gente vai ter um adjetivo que fica invariável. Lençóis verde-oliva. O que está acontecendo aqui? Verde é adjetivo, oliva é um substantivo. Então, aqui não tem como eu colocar verdes, oliva, verde, olivas. O substantivo aqui vai acabar ficando, ó, de todo jeito, invariável, tá? Porque eu tenho um substantivo mais um adjetivo. Azul turquesa, tapetes azul turquesa. Turquesa é uma pedra, né? Então, eu tenho aqui o adjetivo e um substantivo, fica todo sem flexionar. E várias cores, gente, várias cores. Isso aqui acontece muito em cores. A gente vê mais esse uso em cores. Amarelo ouro, verde limão, azul turquesa. Então, em cores, a gente vai perceber muito isso aí, de um segundo elemento, você ter um substantivo. Quando a gente pega esmalte, por exemplo, a gente vai ver o tanto de cor que tem, de tudo quanto é jeito, né? E aí, nesse caso aqui, permanece invariável mesmo. Quando também a gente tem essa expressão cor de alguma coisa, também essa expressão é invariável. Ó, vestidos cor de rosa, calças cor de café. Então, a gente também vai ter uma expressão invariável. Então, a gente está vendo que quando esse adjetivo ele é formado por um substantivo, ele acaba ficando aí sem flexionar. Então, são regrinhas aqui que são diferentes das regras do substantivo, tá? Então, quando eu trabalho com um, é diferente do outro. Depois, o grau. Aqui é um pouquinho mais complexo, mas nada impossível.
a gente não fala de grau aumentativo e diminutivo para o adjetivo. A gente vai falar de grau comparativo e grau superlativo. O grau comparativo é tranquilo. A gente vai perceber uma comparação relacionada às adjetivações. Então, vai ser menos, igual ou superior. Então, pesquisas revelam que os homens são menos o quê? Menos fortes. Está aqui o adjetivo, ó, que as mulheres. Então, o que está acontecendo? Eu estou comparando homens e mulheres e o quanto eles são fortes. Só que eu estou dizendo que homens são menos que as mulheres. Então, por isso é inferioridade, porque eu usei, ó, menos, tá? Igualdade, tão quanto. Nós somos tão portugueses, está aqui o adjetivo, ó, quanto os próprios lusitanos. Então, tão quanto igualdade. Depois eu tenho superioridade, mais necessários. Necessário é o adjetivo aqui. Então, amigos sinceros são mais necessários que o dinheiro. Então, aqui, ó, a gente tem uma comparação de um adjetivo em superioridade. Então, menos que, tão quanto, mais que. O comparativo não tem problema, né? É bem tranquilo da gente identificar. O superlativo, aí a gente vai perceber algumas coisas que não é mais comparando seres, mas alguma coisa relacionada ao próprio adjetivo. Aqui a gente vai entender, ó. O absoluto é quando eu pego aqui, ó, o adjetivo, eu tenho o adjetivo alto e eu tenho o adjetivo humilde, ó. Então, eu quero intensificar esse adjetivo alto e o adjetivo humilde. Então, o que eu posso fazer? Ou eu coloco um sufixo aqui, ó, altíssima, ou eu coloco um advérbio que intensifica esse adjetivo. Então, quando eu uso o que a gente chama de sufixo, a gente chama de sintético. E quando eu uso o advérbio, a gente chama de analítico. Em português, tudo que é analítico é porque eu tenho duas palavras para indicar coisa. E tudo que é sintético é porque eu tenho uma noção gramatical para indicar o que for lá, né? Quando a gente vê lá voz passiva analítica, voz passiva sintética, é a mesma coisa. A gente vai perceber ali que tem o analítico, a locução verbal, e a sintética é o se, pronome passivador. Então, coisa que a gente vai ver mais para frente também. Então, tá aqui o absoluto. Ó, eu tenho um adjetivo e eu intensifico. Ou com a desinência ali, desinência ou sufixo, ou com um advérbio. O relativo é uma espécie de comparação, mas não é mais uma comparação entre um ser e o outro ser. Ó, homens e mulheres aqui. Aí a gente está comparando nós com os portugueses, né? Com os lusitanos aqui. Eu estou comparando amigos com dinheiro, tá? Aqui no relativo, a gente vai ter uma comparação em relação a um grupo. Olha o exemplo. Diríamos que ele é o menos, isso aqui é um N, é o menos preparado da família. Então, o que que a gente vai ter aqui? Eu tenho a família, todos são preparados. Por isso que a gente fala relativamente a. Todos são preparados, mas ele é o menos preparado, né? Então, daquela qualidade que aquele conjunto tem, essa qualidade dele é para menos. Por isso que é superlativo relativo de inferioridade. De superioridade, nós temos seria a Terra, isso aqui seria, tá, gente? Seria a Terra o mais belo dos planetas. Então, eu tenho todos os planetas que são belos, mas a Terra é o mais de todos. Então, a gente tem que observar o seguinte: se eu digo que um ser é mais do que determinado conjunto, superioridade. Se eu digo que um ser é menos que determinado conjunto, inferioridade. E tem que tomar um cuidado com uma coisa, por exemplo, se for uma característica ruim. Então, se eu disser assim, ó, vamos dizer, que eu fosse dizer burro, por exemplo, né? João é o mais burro dos irmãos, né? Eu vou dizer que isso é um superlativo de
Superioridade, superlativo relativo de superioridade, porque eu estou falando que ele é o mais do que. Então, a gente tem que tomar cuidado com a noção gramatical e com a noção semântica. Embora seja uma questão pejorativa, dizer que a pessoa é burro, mas é um superlativo de superioridade, ou seja, da característica de ser burro, ele é o mais de todos. Então, é superlativo relativo de superioridade. O contrário, se eu disser assim, inteligente, João é o menos inteligente dos irmãos. João é o menos inteligente dos irmãos. Ele é, todos são inteligentes, todos. Ele, relativamente a esse grupo, ele é o menos inteligente, tá? Então, nesse caso, é superlativo relativo de inferioridade. Relativamente àquele grupo, ele é menos em relação àquela característica. Me falem se está claro aí, gente, se tem alguma dúvida, que isso aqui confunde mesmo. Quando a gente vai para questões, acaba que tem que estar retomando aqui até fixar, tá? Mas me falem se, assim, a explicação pelo menos já deu para entender. Eu depois é treino. Tá tudo bem ou tá? Me falem aí. Não deu para entender, sim. É isso, é porque eu acho que a gente tem que treinar para ir absorvendo, né? Isso. Isso aqui, gente, acaba caindo, tá? Hoje o exercício que vocês vão fazer é só de flexão de número. Aí depois eu vou colocar um outro exercício que trabalha o grau do adjetivo, tá? Porque eu estou separando assim para não ficar tão, para vocês conseguirem revisar com calma. Mas o de hoje é sobre flexão de número. Só para vocês, são 5 questões que vocês vão fazer hoje. Mas assim, aqui precisa treinar, tá? Porque assim, é tranquilo, mas na hora que vai para as questões, aí confunde. E aí vem para cá, olha esse mapa aqui que eu fiz, que vai ajudar bastante. E aí tem algumas observações, isso aqui é interessante, tá? A gente tem assim, ó, quando eu estou comparando duas qualidades no mesmo ser, porque vocês estão vendo aqui que aqui eu estou comparando homem com mulher. Eu estou comparando português, eu estou comparando nós com os portugueses. Eu estou comparando amigo com dinheiro. Mas eu posso comparar duas qualidades no mesmo ser. Então, a gente teria uma forma analítica, ó, mais grande, mais bom, mais pequeno, mais ruim. Aí você fala, mas Paulo, isso não está errado? Mais grande não é maior, mais bom não é melhor, mais pequeno não é menor, mais ruim não é pior. Só que isso eu vou dizer quando eu estou comparando dois seres. Se eu estiver comparando duas qualidades no mesmo ser, eu posso usar essa construção aqui. Ó, o exemplo, ó. O professor é mais grande que gordo. Quando você vê aquela pessoa fortuna, né? Você fala, ah, fulano é gordo demais. Não, ele é mais grande que gordo. Não tem como eu colocar maior, entende? Não é a mesma coisa. Ó. O professor é maior que gordo. Não cabe. Por quê? Eu quero dizer que, dentre as duas características que ele tem, de ser grande e gordo, a característica de ser grande prevalece. Então, esse é um contexto em que mais grande vai estar correto. E se for eu comparando um ser com outro ser, o professor é mais grande que o aluno, aí não pode. Entendem? Então, o professor é maior que o aluno. O aluno é menor que o professor. Mas não dá para dizer o professor é mais grande que o aluno, aí não dá. Então, observem que nem tem como, nesse contexto, entregar maior que gordo, né? O outro aqui, ele é mais pequeno que magro. Então, aqui não tem como dizer ele é menor que magro. Não tem como. Então, esses são os contextos que a gente usa mais pequeno, mais grande, mais pior, mais ruim, né? Mais pior não, é mais ruim, né? Aí a gente tem também esse caso, se a mesma qualidade se referir a seres diferentes, que foi o que eu falei, né? Aquela sala é maior que esta. Agora eu estou comparando esta sala com aquela sala. Então, aí eu vou usar essa forma que a gente chama de forma sintética. Então, a forma sintética é maior, menor, e a forma analítica é mais grande, mais pequeno, né? Ele é menor que o irmão. Então, tem contextos em que a gente deve usar a forma sintética e tem contextos que a gente precisa usar a forma analítica, tá? Nas locuções comparativas, pode-se usar que ou do que. Então, posso usar mais que
ou mais do que, e tanto faz, os dois são permitidos, certo? Compreenderam isso aí para depois vocês não saírem, Paula falou que mais grande está certo. É assim, a gente explica isso e for falar, a professora explicou que mais grande está certo. Mas depende. Tranquilo, prof. Deu para entender. Deu para entender, né? Porque no outro dia, prof, aí você falou no outro dia que mais grande está certo, tem que saber quando, né? Não dá para ser em qualquer lugar, tá? Aí é quando mais grande é melhor do que maior, né? Ou seja, aqui eu vou ter que usar mais grande, aqui eu vou ter que usar maior. Vamos lá. Bom, com isso a gente dá conta do adjetivo, tá? Eu vou falar aqui do artigo e do numeral e eu vou encaminhar lá no WhatsApp um linkzinho de 5 questõezinhas, vocês vão responder para dar uma treinada, tá? E aí hoje a aula é essa, de português. O artigo. O artigo, gente, o que que a gente tem que lembrar? Ó, quais são os definidos, os, as, e quais são os indefinidos, umas. Isso aqui não tem segredo, tá? Ou seja, quando você olha, você identifica. E para que que serve o artigo? Ele sempre, gente, fica antes do substantivo, sempre. Não tem como eu ter artigo se eu não tiver substantivo. A mesma coisa foi lá o adjetivo, né? Eu só tenho adjetivo se eu tiver substantivo. E eu só tenho artigo se tiver substantivo. Se eu não tiver substantivo, eu não tenho artigo, né? E aí, qualquer coisa ali vai ter que ter virado substantivo, já que tem artigo ali. Então, achou um artigo na sentença, pode procurar que o substantivo está por ali por perto. Ele aponta, ele determina o substantivo. Aí, ou ele vai indicar algo definido, vi o rapaz, aí do ponto de vista do emprego e do valor semântico, é um rapaz específico, é um rapaz conhecido, é um rapaz determinado. Se eu disser vi um rapaz, é um rapaz qualquer, que eu não sei quem é, eu não quero dizer, desconhecido, né? Isso aqui, valor semântico. Nos textos, gente, a gente vai perceber isso aqui em textos narrativos, por exemplo, em que primeiro a gente se refere ao ser como um, e depois, uma vez que o interlocutor já conhece o personagem, a gente vai se referir como o, tá? Então, o que que a gente tem aqui? O título é O Bicho. E aí o poema tem: ontem vi um bicho, não sei que bicho era, na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Aqui eu já estou com um detrito específico. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com velocidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato, o bicho era um homem, né? O bicho, meu Deus, era um homem. Então, primeiro eu me referi a um bicho e também quis dar, eu não, né, Manuel Bandeira? Ele quis dar um efeito de que era um bicho qualquer mesmo. Depois a gente, na medida em que vai lendo o poema, vai identificando que o bicho não era um bicho qualquer, era o homem mesmo, né? Que estava se comportando como um bicho. E às vezes até pior do que o bicho por conta da questão da desigualdade aí. Então, depois a gente já vai identificando o bicho como algo definido. Então, isso aqui é algo que pode ser cobrado em relação ao emprego do artigo. Primeiro indefinido e depois definido, porque agora já é uma referência conhecida. No início não era uma referência conhecida, tá? Então, a gente tem artigos aqui, palavras que estão antepostas ao substantivo e vão indicar um sentido preciso ou impreciso. É isso que a gente tem que estar olhando, tá? Bom, sobre a substantivação, é algo que eu diria que chega até a ser clichê, porque todo mundo dá conta de que se eu colocar o adjetivo, o artigo diante de qualquer palavra, o artigo vira substantivo. Ou qualquer palavra vira substantivo. Sabendo disso, as bancas vão colocar pegadinhas. Então, a gente vai ter que ter cuidado em analisar o sintagma todo, tá? Então, quando eu tenho aqui o verde das folhas, eu tenho verde aqui, ó, que era adjetivo e que virou substantivo. Então, aqui é substantivo. Das folhas, ó, por ter essa preposição,
virou uma locução adjetiva. Então, a gente viu locução adjetiva lá em cima, né? Então, a gente tem das folhas aí, ó, de alguma maneira indicando a posse, né? Quem é que possui esse verde aí? É uma locução adjetiva. O andar do homem. Andar, originalmente, é verbo. Do homem aqui está caracterizando o andar. Substantivo e adjetivo. E depois o mal. Mal, originalmente, é advérbio. Aqui virou substantivo. E da humanidade, a locução adjetiva. Então, isso pode confundir. Por exemplo, se a banca pergunta para você se verde é substantivo, tomar cuidado, porque aqui a gente tem mais de um substantivo, ó. Se eu for olhar os substantivos aqui, eu tenho verde que foi substantivado, folha que está dentro da locução adjetiva. Então, tem, ó, substantivos aqui. Só que esse aqui são os núcleos, né? E esses aqui, ó, são locuções, formaram locuções. Então, ter esse cuidado, porque de repente você cai em alguma pegadinha lá da banca, tá? A banca pode perguntar quantos substantivos tem aqui, já vi, tá? As bancas aí que vocês estão pensando, ó. Quantos substantivos tem aqui? Você vai contar que tem 2 em cada linha. Tem 2, tá? Folha é e verde é. Mas se a gente for olhar mais amplo, esse substantivo aqui com a preposição forma uma locução adjetiva. Então, já vi questão lá do IBFC, tá, gente? Olhando para isso. Tiago, que está pensando no CFO, é muito provável que a sintaxe seja o foco aqui, tá? Adjunta adnominal aqui para a gente dar uma olhada. Mas, Tiago, você aguarde que sair no edital, a gente vai jogar duro, tá? Eu estou aguardando sair o edital para ter certeza se vai ser. O que vai ser? Se vai ser Consultec ou se vai ser Instituto AUCP, que tem polêmica aí, né? Mas, saindo do edital, a gente faz um negócio intensivo para o CFO aí. Depois aqui a gente tem, né, essa observação de que toda palavra determinada torna-se um substantivo. Então, sim, um advérbio, não, advérbio, porque pronome, que virou substantivo aqui, uma própria letra, ó, os i, vira substantivo, os ó vira substantivo, numeral vira, a conjunção vira, o adjetivo, o verbo, o substantivo, qualquer palavra pode ser substantivada, qualquer palavra. Então, isso aí é um critério que basta colocar um determinante, eu posso substantivar qualquer palavra. Então, toda vez que a gente analisa, tem que olhar muito o contexto para saber se a coisa é substantivo mesmo. Essa questão, gente, é uma questão interessante que fala de que tem nomes de lugares que admitem o artigo e outras que não admitem o artigo. Então, aqui pergunta para você, qual que admite o artigo anteposto? Brasil, Paris, Rio de Janeiro, Itália e Alemanha. Mais para frente, isso vai ajudar a gente a perceber se o nome de lugar tem crase ou não, né? Só quando for nomes femininos. Mas como que eu sei se eu coloco artigo diante de Brasil ou não, de Paris ou não, de Rio de Janeiro ou não? O macete é bem parecido com o da crase, tá? Então, ó, a gente vai colocar volto de. Então, por exemplo, Brasil, eu volto do Brasil, então significa que eu tenho um artigo, ó. Paris, eu volto de Paris, então significa que não tem crase. Não tem crase e não tem artigo, né? Rio de Janeiro, volto do Rio. Itália, volto da Itália. Alemanha, volto da Alemanha. Então, alguns nomes de lugares exigem artigo, outros nomes de lugares não exigem artigo. E aí, quando a gente vai lá para frente, para a crase, a gente vai perceber que nomes de lugares, alguns femininos, né? Alguns vão ter, outros não, justamente por conta disso. O que define se o nome de lugar vai ter artigo ou não? Gente, é praticamente o uso, tá? Então, aquilo vai sendo enraizado na cultura e, pelo uso, acaba que uma norma é definida de quando se usa artigo ou não diante dos nomes. Então, naturalmente, a gente percebe alguns e outros é saber mesmo, não tem assim uma lógica gramatical, é mais uma lógica voltada para o uso, tá? Gramática tem dessas coisas também.
Com isso, a gente pensa aqui o artigo. Numeral, gente, eu vou só destacar algumas coisinhas, principalmente para redação, tá? Mas, assim, numeral cai muito pouco. Quando a gente vê cair no numeral, é para você diferenciar o artigo, do numeral. E aí, a coisa que você vai ter que dar conta é se a intenção foi quantificar ou não. Então, se você perceber que queria quantificar, numeral. E aí, como é que você sabe disso? Substitui por 2. Se você substituir por 2 e viu que funcionou, aquele 1 é numeral, né? Mas o que que a gente tem sobre emprego de numeral aqui, ó? Eles servem para indicar quantidade, né? Mas também eles servem para indicar ordem, servem para indicar uma multiplicação e servem para indicar uma divisão. Então, quando eu tenho aqui, ó, as classificações, essas classificações estão relacionadas também aos empregos e às ideias que eu quero designar aqui. Então, quando eu tenho cardinal, é porque eu quero quantificar. Então, eu estou querendo quantificar aqui, ó, 2 e 2 são 4. Esses são cardinais. Os ordinais é porque eu quero ordenar, indicar uma ordem. Primeiro, segundo, ele é o primeiro aluno da sala. Multiplicativo, aumento proporcional. Aí eu falo em dobro. E fracionário, uma diminuição proporcional. Aí eu falo em 1/3, por exemplo. Sobre os empregos, a gente vai se atentar aqui a alguns ordinais. Eles não estão relacionados a cardinais. Por exemplo, quando eu falo primeiro, a gente sabe que o primeiro está relacionado a 1, segundo a 2, terceiro a 3, e assim sucessivamente. Mas último não está relacionado a nenhum número. Último pode ser qualquer número. Penúltimo também e antepenúltimo. Isso aqui é numeral ordinal, porque eles estão indicando uma ordem de trás para frente, mas não estão relacionados a um número cardinal. É algo interessante aqui da gente pensar, né? Os fracionários, alguns deles vão ter forma própria, meio, metade, terço, e outros, aqueles que não tiverem, a gente vai usar o avo junto ao numeral cardinal. Então, quarto tem a forma própria, décimo tem, mas 15 não tem. Então, no caso de 15, eu uso 15 avos. Aqueles que tiverem milésimo, décimo, quarto, aí a gente usa a forma própria. Aqui, gente, isso aqui, ó, serve bastante para redação, né? O que que a gente vai pensar aqui? Às vezes, esse numeral aqui, ó, a gente vai ter numerais, que a gente chama de algarismos em algarismos romanos, né? Como que a gente vai mencionar isso aqui? É Luís 14 ou Luís 14º? Aí o que que a gente vai ter que estar olhando? Quando eu estou pensando século, rei, papa e capítulo, a gente vai pensar que eu vou ler como ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, até chegar no 10º. Quando chegar no 11, aí eu já vou falar Luís 11, Luís 12, Luís 14. Até 10º, até o 10, Luís 10º, certo? Se esse numeral vem antes, ó, o numeral vindo antes, a gente vai usar o cardinal. Então, ó, 20ª Bienal, quarta Semana da Cultura, né? 11º Luís, não sei o quê, né? Então, vindo antes, a gente usa o ordinal, vindo depois, eu falo ordinal até o 10º, tá? Então, isso aqui a gente vai pensar capítulos, artigos, algumas coisas assim. Em relação às leis, gente, vocês estudando as leis, vocês já vão aprendendo isso, né, naturalmente. Mas tem essas regrinhas aqui para a gente pensar, tá? Não vejo isso ser cobrado nas questões, mas de repente vocês querem mencionar na redação, e aí na redação seguir essa regra aqui, tá? 0 e ambos são numerais cardinais. Talvez 0 seja tranquilo, você perceber que é cardinal, mas ambos, que é 2, né? É considerado cardinal também porque eu estou usando um substantivo que indica 2, né? Então, ambos, dúzia, dúzia indica que são 12, né? Então, tá aqui nos cardinais. A gente chama de numerais coletivos. O número 14 apresenta duas formas por extenso, acho que eu já falei sobre isso com vocês, tá? As duas estão corretas,
O povo geralmente está mais acostumado com essa aqui, mas as duas estão corretas. E a gente tem os coletivos aqui, que são dúzia, grosa, lustro, né? Sexcentenário. Então, são alguns numerais que são substantivos que indicam determinada quantidade aí exata, né? Quantidade aí de números, tá? E aqui é aquela observação que eu já falei, né, sobre a diferença entre um artigo e um numeral. Então, a gente vai ter aqui, ó, no parque de diversões havia um garoto desconhecido. A gente está vendo aqui que a intenção não era quantificar, ó, até porque ele era desconhecido. Então, é um garoto qualquer, né? Preciso de apenas um motivo para entender o que aconteceu. A gente vai perceber que quando a intenção é quantificar, a gente vai ver, ó, palavras como apenas, só, somente, aparecendo para a gente entender que a intenção era dizer que era um só. E aí isso ajuda a gente a perceber que ali é numeral. Tá na dúvida, substitui por 2, que aí você vai ver que tem essa ideia de quantificar. Mas essas palavras aqui são pistas boas, ou apenas, só, somente, já vai ajudar a gente a perceber isso, tá? E aqui, o macete que eu dei de substituir 1 por 2, ok? Próxima aula a gente vai começar com pronomes. Pronomes, ó, é muita coisa, tá? A gente vai passear por ele aí, mas pronome é importantíssimo, porque a gente vai usar em redação. As questões, as bancas, mesmo que não coloquem pronome como item de edital, se ela coloca coesão, o pronome vai estar ali sendo trabalhado na coesão, porque o pronome é um dos elementos mais importantes de coesão, dos que a gente mais utiliza. Então, às vezes não está lá como classe, mas está lá dentro da coesão, certo? Bom, agora eu vou enviar para vocês lá no grupo, tá? 5 questõezinhas. Vocês respondem, tá? Não deixem de responder, não. Respondam rapidinho. E vou encerrar. Tem alguma dúvida, alguma coisa, minha gente? Não, tranquilo, prof. Não, tá tranquilo. Pronto, tá? Tranquilo. E quem tiver em redação, daqui a pouco a gente vai se ver no simulado de redação, tá? Vou encerrar e já envio o link para vocês responderem 5 questõezinhas rapidinho. Quando responder, já vê o gabarito, tá? E aí, se tiver alguma dúvida, pode colocar no grupo ou a gente comenta na próxima aula. Fechando aqui, encerrar a gravação.